onde começou? Vocês conhecem? Sabe dar um Cara, explicado, a história assim? da cerveja caminha junto com a humanidade, né? Fogo é o caralho, né? Exatamente, Vamos a ver se eu cerveja. acertei, mas... Cara, mas é assim, porque sei. quando você fala... Fogo e roda? O caralho, É com cerveja, cerveja, pô. meu amigo. Cerveja. Lógico, ó, porque quando você fala em agricultura na humanidade, a gente fala de mais ou menos 9 mil anos atrás, quando o ser humano passou de ser coletor, caçador, para ser um agricultor. Então ele fixou raízes, né? Então ele começa a plantar alguns cereais que são fáceis de plantar, né? Por exemplo, cevada, milho. Então acredita-se, né? Pelo menos o que alguns historiadores acreditam, é que tenha começado nessa época, eles começaram a produzir, fazer essas plantações. A cerveja teria sido descoberta por acaso. Porque o que é a cerveja, né? Como eu falei, você pega o malte, coloca a água, deixa lá, joga a levedura, deixa ela agir lá, coloca o lúpulo, mas na época não tinha lúpulo ainda. O lúpulo é meio recente. Então, a gente falando ali de mais ou menos registro de cerveja antiga, a gente tem de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Então, bem Caramba, antigo. muito tempo. Então, como que eles acreditavam, como que alguns historiadores dizem que foi descoberto? O grão lá de cevada estava parado, choveu, molhou esse grão e parou. No outro dia começou um solzão, secou o grão. Ele cortou ali a germinação e fez o processo de malteação desse grão. Depois eles foram fazer uma sopa desse grão, colocou lá o grão com água, fez uma sopa mesmo. O mosto nada mais é que uma sopa de malte com água. E deixou lá essa sopa. Deixou em algum lugar, em algum recipiente, e começou a cair as leveduras selvagens. Elas começaram a comer esse mosto, esse açúcar, transformar em gás e álcool, e aí virou a cerveja. Então dizem que foi a necessidade do homem de fazer pão e cerveja, né? Que a gente chegou até hoje estamos. Porque chamam cerveja de pão líquido, né? Sim. Porque é muito parecido o processo e os insumos que são usados e tal. Então acredita-se que tenha surgido por aí, de 4 mil anos atrás. E eu vi que parece que antigamente a cerveja era até mais confiável do que a própria água, né? Sim, quando na Durante Idade a peste Média, negra, por né? exemplo. O pessoal durante a parou de peste negra. consumir algo porque consumia cerveja porque passava pelo processo de fermentação, né? Era mais Então, pô, seguro. quando você vai tomar Até uma criança água tomava que... Caramba. A água, se você não conhece Contaminada, a origem da água, você vai ferver para poder deixar a água com qualidade, né? Matar as eu falei impurezas da da água. origem. E a Até cerveja hoje eu passa tomo mais nesse cerveja processo. que água, velho. Então, eu falei da origem lá, e ela é na região que você falou, da Mesopotâmia ali, né? Região do Iraque, Ásia, é naquela área ali que teria descoberto a cerveja. porque Chegou no eu vi Brasil que foi muito pra lá, depois. pra cá, tipo, não tem um lugar assim que fala, né? Foi aqui, Sim. né? É porque surge meio que ao mesmo tempo, ao redor do mundo. Quando É porque não tinha pega internet registros. nessa época, né? Exatamente. E, cara, mas tem muita curiosidade legal de cerveja. Por exemplo, o Código de Hammurabi. Todo mundo já deve ter ouvido falar na lei de Talião, por exemplo. O olho por olho, dente por dente. Tinha mais coisas, né, do que só isso daí no Código de Hammurabi. Tinha um código, uma lei lá, que falava se o cervejeiro servir uma cerveja ruim, qual que você acha que seria a punição dele? Tinha que morrer, velho. Caramba. Como? Ah, perder na mão, velho. Sei lá. Como... Afogado na própria cerveja. Porra, bicho. Vai Então, tomar se até o cara morrer. servisse cerveja ruim, ele era afogado na própria cerveja dele. Caramba, Não, e é velho. muito doido você pensar, tipo, voltando um pouco no que você falou no começo, né, da Alemanha, tipo, 1500 os caras estavam criando uma lei de como fazer cerveja. 1500, como é que tava o Brasil? Sendo descoberto, Só né? tinha índio, mano. Cara, e nessa aí de criar lei pra isso, tem o lado B ali da história, né? Que eles dizem que essa lei foi criada, na verdade, porque na época estavam Interesse usando muito próprio, trigo. né? Estavam usando muito trigo. E o trigo era coisa de rico, né? Queriam fazer o pão deles, os ricos. E então juntou a galera lá e falou, ó, vamos dar um jeito de parar. Essa galera tá usando o trigo para fazer até cerveja. Vamos dar um jeito de parar essa galera aí que tá fazendo cerveja com trigo, porque trigo tá subindo muito o valor, tá crescendo muito, tá ficando caro, tá difícil fazer nosso pão. Então passou essa lei aí que fala assim, ó, agora para fazer cerveja só isso. Água, malte de cevada, na lei tá bem específico, malte de cevada. Caramba. E lúpulo e levedura. E quando isso aí, cara, se estendeu até tempos atuais aí. Foi recente que Até hoje vai ter teoria garrafa acabar. lá que vai ter lá, lei da pureza, algo Você seguindo sempre essa vai ver ideia. cerveja alemã, ela sempre vai ser uma cerveja muito clássica, assim, ela não vai ter muita frescura, ela vai ter o básico, vai ser gostosa, bem feita, porque, porra, os caras fazem há milênios, né? Sim. Cerveja. A gente tem cervejaria na Alemanha, cara, de mais de 1000 anos, Caraca. que faz cerveja até Muita hoje. coisa, É, velho. É E tem no mesmo padrão é também, uma né? universidade.
Não, eu vi. Pública. E era usado Pública. como forma de pagamento também, né? Sim, A então, cerveja. até no Código de Hammurabi também define isso aí, Justo. quanto que cada trabalhador recebe de cerveja por dia. Justo. Mano. Dizem que as pirâmides teriam sido construídas e paga em cerveja para os trabalhadores. Caraca, Eu vi essa história aí. Os caras tudo trabalhavam chapado, velho. Então, mano, aí fica de boa, Sei, né? Mas já pensou, velho? Mas depois relaxa, fica em casa. Pá, de boa. vou ganhar umas pedras ali, vou ganhar umas brejas. Da hora, velho. Pão! Ah, que pão, velho. Vamos beber cerveja. E no Brasil também chega bem depois cerveja, né? A gente foi descoberto ali, vai, Sim. 1500. A cerveja chega no Brasil em 1640, com Maurício de Nassau. Quando ele veio lá com os holandeses, invadia a parte ali do Nordeste, ali a região do Recife, né? Ele chegou já como um mestre cervejeiro, Dirk Caramba. Dix. Que esse cara é famoso por ter feito a primeira cerveja das Américas, aqui no Brasil, né? Que da hora. Então, em 1640. Os caras iam no navio com um padre e um mestre cervejeiro. Cara, é isso Cara, aí que mesmo. estratégia melhor, mano? Toda cidade que eles São- faziam tinha que ter uma cervejaria. São serviços essenciais, né? Exatamente. É Daqui a lógico. pouco vai ter o Ministério da Cerveja também, né? Depois Da hora. de um tempo aí que o Maurício de Nassau trouxe aí as cervejas para o Brasil, os holandeses foram expulsos, né, do Brasil em 1654. Aí depois disso, a gente fica 150 anos sem cerveja no Brasil. Nossa. Aí começa a vir cerveja do Brasil Colônia, né, os portugueses, o Império traz cerveja, muita referência europeia, né? Então começa a produzir de novo cerveja aqui. Isso lá em 1800. Já começa a surgir, por exemplo, o Brahma existe desde essa época, cara, 1880. Caramba. O Petrópolis, feito ali na região também onde ficava o Império, né? Dom Pedro. É desde essa época. Várias cervejarias surgiram ali, 1880, 1800 e pouco. O Brasil tinha uma forte cultura cervejeira nessa época aí. Por que é IPA, né? India Pale Ale. A Pale Ale são cervejas foram feitas originalmente na escola inglesa, escola cervejeira inglesa. Então, são ales, né? Eles chamam cerveja de ales normalmente. Por que é Índia? Porque são cervejas que eles utilizavam para mandar para a Índia. Então, a colônia, lá, o Império inglês lá, a coroa, foi colonizar a Índia. Então, eles tinham muitos soldados lá. E os soldados precisam do quê? Precisa de cerveja. Aí eles falaram o quê? Vamos levar cerveja para eles. E eles mandavam as Pale Ales e chegava lá, a cerveja estava ruim. Já estava estragando. Daí o que eles falaram? Mano, vamos colocar mais lúpulo. Porque o lúpulo ajuda a conservar a cerveja. Bota uma alta carga de lúpulo aqui. E aí chega lá e tá de boa. Só Então que eles fez isso colocavam... não intencionalmente, né? Fez isso pra tentar manter, né? De fato, né? na verdade era intencionalmente. Intencionalmente, mas sem saber qual que era o final processo dela, né? que O tava Que ia dar mais processo, sim. amargor e tudo Então, mais, né? aí Fez pra foi isso aí. manter Era um e- conservante natural, digamos Ela assim, é, né? o lúpulo Um é. conservante natural. Aí eles colocaram mais lúpulo, ficou alta carga de lúpulo e deixava ele no barril enquanto ia levando lá pra Índia. E aí nasceu a IPA, né? Aí reza a lenda que um dia deixaram lá uns barris da IPA no porto, né? Porque a IPA, ela só era exportada, então não era consumida na Inglaterra. Ela era só para exportação, só para os soldados lá na Índia. Então deixaram lá uns barris e as cervejarias locais lá começaram a distribuir a IPA. E a galera, pô, que cerveja é essa? Diferente, né? As outras eram mais adocicadas, essa aí mais amarga e tal. A turma adorou e virou a IPA que a gente conhece hoje. E aí E aquela vieram Red e... lá, tem uma... Ah, desculpa aí. Falei então Trapista, errado. você sabe o que é? Não. É uma ordem de monges. Então, Os existem monges ficam cervejas... muito loucos também. Então. Cara, os monges que faziam cerveja... Mas é verdade, os monges ficavam muito loucos. Os monges que faziam não cerveja sou lá só na eu que Bélgica, fico velho. muito louco, o monge também fica. Então não é errado, Até né? porque eles são os principais responsáveis por todo o processo que a gente tem hoje, cara. Os monges que estudaram o processo de fabricação de cerveja. Então você tem as cervejas trapistas, que são feitas em abadias, né, em mosteiros de monges mesmo, da ordem trapista. Da hora. E né, essas cervejas que eles faziam, eles davam para quem estava instalado nas dependências, né? Visitantes, viajantes, às vezes ficavam instalados nas abadias lá e serviam essas cervejas que eles faziam. Então, cara, os monges são responsáveis principalmente pelo lúpulo, o estudo do lúpulo. Foi a Hildegard von Bingen, acho que o Felipe deve ter até falado dela, provavelmente.
Mas é a monja responsável pelo maior estudo de lúpulo desde 1500, isso aí, tá ligado? Ó, os caras ficam tudo muito louco lá, falando, pá, a gente tá... Mas pode ver que tudo, quando Explica vai reparar... por que esse maluco é zen, velho. Mostrar o monge, ele é sempre gordinho, cara. A barriga de chopp, velho. É verdade. Da hora. Todo bebedor de cerveja, velho.